Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 33. Faremos a leitura do verso 1 até o verso 13 de Jeremias 33. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Estes entram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para encher de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. E os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado, sem homem, sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homem nem animal, e em todas as cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, da sua palavra, que o Senhor nos dê entendimento através do seu Espírito Santo, tanto para transmitirmos a sua palavra, como também para ouvirmos e compreendermos a sua vontade. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dê a palavra correta nessa noite, e que o Senhor possa alcançar os corações, também daqueles, Pai, que andam distantes do Senhor, ou até mesmo daqueles que ainda não te conhecem. Muito obrigado por tudo. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, dando continuidade, iniciamos hoje então o capítulo 33. Nós
havíamos estudado na quarta-feira passada, que o Senhor fez promessas de restauração a Israel. Nós também vimos que o Senhor ele trouxe a sua ira sobre o povo porque o mal havia se tornado algo generalizado. E eu citei aqui a palavra institucionalizado. O que significa isso? Significa que o mal havia atingido a sociedade desde a base da pirâmide até o topo da pirâmide. E o que eu quero dizer com isso é que o mal havia sido realizado desde os reis, isso nós vemos no verso 32 do capítulo 32, que o Senhor havia derramado a sua ira e trago o seu castigo por causa da maldade de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Então, desde os reis até o povo, havia se afundado na corrupção. E é isso que eu havia citado como institucionalizar o mal. E eu dei o exemplo aqui, né? Se todo mundo começasse a roubar no nosso país, então o roubar não seria crime. Porque se todos roubam, quem é que vai punir o outro? Então, isso que eu quis dizer com institucionalizar. E quando a sociedade chega a esse ponto de que não se tenha mais uma moral para punir o mal, então o Senhor precisa usar outros métodos. Se a nossa própria justiça não for capaz de trazer a justiça, porque a própria justiça comete a injustiça, então como o homem poderá ser punido? Então, aqui no caso, o Senhor usou uma outra nação. E assim, o Senhor promove a sua justiça. E nós vimos também que o povo de Judá adorava a outros deuses, e a gente citou aqui Baal. E também vimos que havia um tipo de sacrifício que era feito com crianças, onde essas crianças eram colocadas como um sacrifício ao deus Moloque. Então elas eram queimadas vivas, que é o que o Senhor diz no verso 25. Para nós vermos a maldade em que o povo de Judá havia se envolvido. Se nós pegarmos os Estados Unidos, é dito que milhões de crianças são mortas nos ventres de suas mães através do aborto. E é-se colocado a defesa sobre este assunto, de derramar sangue inocente. Então a pergunta que nós podemos fazer, destes milhões de crianças que são mortas nos ventres das suas mães e, portanto, sangue inocente sendo derramado, quantos desses foram por crianças que estavam sendo geradas sem ter cérebro? Destes milhões, quantas crianças dessas foram fruto de estupro? Certamente, o número é bem pequeno em comparação dos milhões. Então, é-se usado uma justificativa para se generalizar
o derramamento do sangue de inocentes. E o Senhor repreende aqui o povo dizendo: eu não mandei vocês fazerem isso. Isso é uma abominação. Abominação. É o que é dito no verso 35. E aí, o Senhor diz que ele, apesar de tudo isso, ele traria a restauração ao seu povo. E isso é incrível. Por quê? Porque ainda que a maldade se tornou generalizada, ainda que a idolatria tenha ganhado uma proporção nacional, ainda que o sangue de muitas crianças foram derramados, ainda assim o Senhor traria o perdão para esta nação. E entramos no capítulo 33, que é dito no verso 1, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado, onde? No pátio da guarda, dizendo, quando nós começamos a ler o capítulo 32, no verso 2, diz que, ora, neste tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado, estava preso no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Então, no palácio do rei, havia um lugar onde alguns presos poderiam receber ainda visitas. E neste lugar, onde o profeta Jeremias estava, e a palavra de Deus veio a ele primeira vez. E aqui é dito que, quando a palavra veio a ele, a cidade de Judá estava cercada. Por quem? Pela Babilônia. Estava em uma eminência de ser invadida. Verso 1 do capítulo 33. A palavra vem segunda vez, porque a primeira foi no capítulo 32, verso 2. Ele ainda permanecia preso, encarcerado no pátio. É provável que essa segunda vez já tenha sido próxima à invasão de Nabucodonosor, a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, a capital de Judá, estava cercada. Era a forma com que os exércitos inimigos iniciavam as suas ofensivas, fazendo um cerco que nós chamamos de sítio. A cidade era sitiada, ninguém entrava, ninguém saía, comida não entrava, a água que entrava na cidade era contaminada e assim o exército inimigo ia minando as forças do seu oponente, ao ponto do povo dentro da cidade se enfraquecer por não ter comida, por não ter água potável e pela doença se multiplicar. Então aqui a palavra veio segunda vez a Jeremias, dizendo, verso 2, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. A fonte da mensagem é o próprio Deus, é o Senhor. O profeta não falava de si mesmo. O profeta não falava dos seus próprios pensamentos. O profeta não falava daquilo que ele tinha por filosofia de vida. Há uma palavra chamada cosmovisão, que é a maneira que nós enxergamos o mundo. Cada um de nós temos uma forma de enxergar o mundo. Talvez pela nossa criação, talvez pelo nosso círculo de influência, talvez pela cultura da sociedade em que estamos inseridos. Então podemos ter formas de visão de mundo, que é a cosmovisão. O profeta, ele não
falava da sua cosmovisão. O profeta ele falava da palavra do Senhor. Não era o que ele achava, mas era o que ele havia recebido do Senhor. E se ele recebeu do Senhor, então aquilo que é dito é digno de confiança. Se é do Senhor, então é confiável. E uma outra tradução, esse verso 30, capítulo 33, verso 2, também pode ser lido dessa maneira. Assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou e a estabeleceu. No que eu li aqui, é o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto. Provavelmente esse isto se refere ou à sua criação, à terra, ou aquilo que o Senhor irá realizar. O Senhor é o seu nome. Então vemos aqui, Senhor, Senhor, Senhor. A ênfase de que a mensagem é do Senhor. E se é do Senhor, é digna de confiança. E se é do Senhor, é digna de crédito. E se é do Senhor, o homem deve estar pronto para ouvir. Então, essa ênfase proposital exalta o nome do Senhor. A ênfase é o Senhor. É a mensagem que sai da boca de Deus. Verso 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que ainda não sabes, ou coisas grandes e ocultas, que ainda não conheces. Clama a mim. Quem deve clamar? A quem? Clama a mim. A mim aqui se refere ao Senhor. Então deve-se clamar ao Senhor. Mas quem deve clamar ao Senhor? Pode ser aqui se referindo do próprio profeta ou se referindo ao povo. Então, o profeta ou o povo deveria clamar ao Senhor, a Deus. Porque se o povo ou se o profeta clamasse ao Senhor, o que o Senhor faria? O Senhor responderia. Ele responderia e também iria anunciar coisas grandes e ocultas que ainda não sabes, ou coisas grandes e ocultas que ainda não conheces. O Senhor está pronto para responder positivamente às orações daqueles que o buscam. O Senhor está pronto para responder a todos que se achegam a Ele de forma sincera. Se o profeta ou o povo clamasse ao Senhor, o Senhor revelaria a eles coisas grandes e ocultas, ou coisas grandes e escondidas, coisas ocultas, aquilo que é inacessível. Clamar ao Senhor e o Senhor anunciaria coisas grandes e ocultas que eles não conheciam. Eu me lembro de um amigo meu, onde nós servíamos numa igreja juntos e nós evangelizávamos juntos. Antes de se converter, ele era uma pessoa fascinada pelo ocultismo.
Ele buscava as respostas para as perguntas existenciais dele no ocultismo, na astrologia, e ele buscava, e ele estudava. E ele diz que um dia ele leu a palavra do Senhor, e ao ler a palavra do Senhor, ele se deparou com este texto. E ele diz que, a partir deste texto, deste versículo, a sua vida passou a ter um novo sentido. Ele não quis mais buscar respostas na astrologia, no ocultismo, mas ele passou a buscar o Senhor. E o Senhor começou a responder às suas dúvidas existenciais. Veja o que é dito em 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Se os irmãos quiserem, apenas escutem. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, ou aos maduros. Não, porém, a sabedoria deste século, e nem a sabedoria dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas nós falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos é dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Há coisas que o homem nunca vai saber. O homem sem Deus nunca vai entender. Há coisas que nós vamos falar para outras pessoas e elas não vão nos entender. Elas só vão entender quando clamarem a Deus e Deus se revelar a elas através do seu Espírito, que lhes dará o entendimento das coisas grandes e ocultas. No que diz respeito à vida eterna, à eternidade, ao plano de Deus da salvação. Há muitas pessoas que escutam a palavra de Deus, mas não entendem. E elas vão continuar sem entender, ao menos que elas clamem a Deus, para que Deus se revele a elas. O povo não entendia
o que Deus tinha a dizer a respeito do seu futuro. Mas o Senhor diz: se vocês clamarem a mim, eu vou lhes responder. Verso 4. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Aqui é dito que Judá, ainda que tivesse recebido a palavra do Senhor, para não resistirem ao exército babilônico, porque essa foi a instrução de Jeremias. Jeremias recebeu a palavra do Senhor e Jeremias falou ao rei Zedequias para que ele não se levantasse contra o rei Nabucodonosor, porque se ele se levantasse contra ele, certamente Judá seria destruída e invadida. Ainda que o povo tivesse recebido as orientações do Senhor, é dito no verso 4, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. O que significa isso? Judá rejeitou a ordem de Deus para não resistir aos babilônicos, e por não ouvirem a voz de Deus, eles resistiram aos babilônicos. E qual foi o método utilizado por eles? Derrubarem as suas próprias casas para fazerem barricadas contra o exército inimigo. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e as espadas. Este é o significado. Eles haviam derrubado as suas próprias casas a fim de resistir ao exército inimigo. Irmãos, eles preferiram confiar nas suas barricadas do que em confiar e obedecer à voz de Deus. Eles preferiram usar das suas próprias artimanhas do que ouvir a voz de Deus. Nós não somos diferentes deles. Quantas vezes deixamos de ouvir ao Senhor e confiamos na força do nosso braço? Então o Senhor diz a estes que deixaram de ouvir a sua voz para confiarem na força do seu próprio braço. Verso 5. Eles entraram a pelejar contra os caldeus. A ordem do Senhor era não pelejar contra eles. Porque se vocês pelejarem contra eles, vocês serão destruídos. Eles entraram a pelejar contra os caldeus. Mas isto é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eles fizeram isso não para obter a vitória. Eles derrubaram suas casas, fizeram barricadas, pelejaram contra os caldeus não para a sua vitória, mas para a sua própria derrota. É o que é dito aqui. O Senhor os feriu na ira do seu furor. Por quê? Porque o Senhor escondeu o seu rosto da cidade por causa de toda a sua maldade.
A nação fechou os ouvidos e os olhos para o Senhor. E o que receberam? Bênçãos do Senhor? Veja que a nossa sociedade hoje, e até mesmo cristãos, estão fechando os olhos e os ouvidos para a palavra de Deus, para darem ouvidos às suas próprias ideologias. E ideologias contrárias a Deus. E se nós, como povo de Deus, ou nós, como nação, nós escolhermos o caminho contrário ao que Deus ensina, o que nós devemos esperar do Senhor? As suas bênçãos? A sua ira e a sua justiça. Então, ouçamos a voz de Deus, para que não venhamos acolher o mal. E o pior castigo de Deus nesta terra é o seu próprio abandono. É lançar o homem à sua própria sorte. Quando nós vamos em Romanos, capítulo 1, se lermos o verso 24, o verso 26 e o verso 28, nós vamos ver o seguinte: Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Verso 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas. Por outro, contrário à sua natureza. E verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Verso 24, Deus os entregou. Verso 26, Deus os entregou. Verso 28, Deus os entregou. Verso 5 do capítulo 3. Deus virou seu rosto. Deus os entregou. Se não querem ouvir a minha voz, virarei o meu rosto e entrego você à sua própria sorte. Irmão, sabe o que o homem faz quando ele é entregue à sua própria sorte? Ele se autodestrói e destrói o seu próximo. Queremos ver uma sociedade que é entregue à sua própria sorte? É uma sociedade que destrói a si mesma e destrói a todos que a rodeiam. Deus tem deixado muitos à sua própria sorte, porque estes se recusam a ouvirem os conselhos de Deus. Mas verso 6, eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Verso 7, removerei o cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel, e o edificarei como ao princípio. Verso 8, e purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Ainda que Deus tenha os abandonado, ainda que Deus tenha virado o seu rosto, o Senhor não está com as suas mãos encolhidas para não poder salvar.
Se você hoje está virando o rosto ao Senhor, se hoje você se encontra entregue à sua própria sorte, lembre-se que o Senhor ainda está com as suas mãos estendidas para poder salvar. E foi o que ele fez. E aqui o que ele promete que iria acontecer. Eis que eu trarei a eles saúde e cura. A cura é como uma ferida no corpo que começa a se fechar e ela é curada, mas a cicatriz permanece. Assim também, os homens poderão ter as suas feridas curadas, mas ainda permanecerão com as suas cicatrizes. Porque muitas coisas que nós fizermos, podemos receber o perdão do Senhor e a sua cura, mas as consequências podem permanecer. Por isso, irmãos, o conselho do Senhor é para que obedeçamos a sua palavra e não nos aventuremos nos nossos pecados. Mas, se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, que é fiel e justo, para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E é o que o Senhor fez: curou o seu povo, sarou o seu povo, removeu do seu povo o cativeiro de Judá, a escravidão da Babilônia. De 70 anos, ela seria removida. O Senhor também faria o seguinte, verso 8: purificarei de toda a sua maldade. Purificação. Quem pode chamar de impuro aquilo que Deus purificou? Isso foi o que o Senhor disse a Pedro em uma visão. Como você pode considerar impuro aquilo que Deus purificou? Se o Senhor perdoou alguém, quem somos nós para acusar este alguém? Porque é dito, fez tantas coisas e agora serve a Deus. Fez tantos males e agora está na igreja. Quem sou eu e quem é você para chamar de impuro quem Deus purificou? Quem é você e quem sou eu para chamar de injusto quem Deus justificou? E o Senhor não só purificou, mas o Senhor também perdoou. Nós temos a dificuldade de perdoar os homens. E quando nós falamos que perdoamos, nós não esquecemos. Na primeira oportunidade, nós lançamos em rosto a ofensa. Mas Deus não é como você e nem como eu. Deus, ele perdoa de verdade. Perdoa as maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Verso 9: este lugar me servirá de nome de gozo e de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Não é isso que acontece com o mundo quando uma pessoa se converte a Cristo? Os homens se perturbam. Onde deveriam dar graças a Deus por alguém que antes cometia males e agora busca o Senhor. Mas as nações, os homens se perturbam pela obra que Deus faz nos homens. Verso 10, assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está desolado e sem homem, sem animal nas cidades de Judá
e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, porque de fato é o que houve, de fato é o que aconteceu. Esta cidade, Jerusalém, e a nação de Judá, ela foi desolada. Sem homem, sem morador, sem animal. Neste lugar ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, da esposa e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos Exércitos, porque bom é o Senhor para com, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar, que está deserto, sem homem, sem animal, e em todas as cidades haverá uma morada de pastores, que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Naquele lugar ainda seria possível ouvir no futuro a voz de gozo e a voz de alegria. Como está a sua vida hoje? Talvez ela esteja desolada. Talvez ela esteja como a cidade estava, destruída. Mas o Senhor diz que ainda é possível um dia onde havia tristeza, ouvir voz de alegria. Onde era um lugar estéril, ter a voz de esposo e de esposa. A vida restabelecida ao normal. Os campos novamente com os rebanhos e pastores. Essa é a promessa do Senhor. Transformar o lugar desolado em um lugar fértil. Que Deus abençoe a sua palavra.